A gente pode falar um pouquinho do PL? Vamos, o que está acontecendo? PL 1904? Deixa eu contar para vocês aqui, né? O PL 1904 teve a sua votação de urgência aprovada. Né? Foi para lá para urgência e foi aprovado. Então, agora ele é um projeto urgente. Ele está no topo da pauta da Câmara, não precisa passar pelas comissões, só está esperando o Arthur Lira pautar. Eu acho que o relator tem que entregar ainda uma coisinha, né? Mas está esperando ser pautado. Né? O que acontece? Era um projeto que todo mundo queria, teve uma grande mobilização nacional em torno dele, né? Que é o projeto que reconhece como assassinato, né? O crime de aborto cometido após as 22 semanas de gestação. Né? Por que as 22 semanas? Porque a partir das 22 semanas o bebê é totalmente viável. Perfeito. Esse final de semana teve a notícia dos 2 gêmeos, né? Os bebezinhos gêmeos que nasceram com 22 semanas, que agora estão indo para casa. Né? Ficaram ali no hospital um tempo e agora estão indo para casa. Né? Nasceram perfeitinhos. Né? Estão lá com a sua família, filhos da vida. Então, qual que é a pressão? É que, bom, então você já vai interromper a gravidez. Exato. A interrupção da gravidez não implica necessariamente no assassinato da criança. Exato. Pode interromper, né, a gravidez com um bebê vivo. Isso. Né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, este é o projeto. O que acontece? Este projeto, né, quando se fala dele, vamos parar de matar crianças. O que acontece? Toca uma sirene no inferno. Né? E os demônios ficam todos oriçados. Eles começam, né, a espumar pela boca. Né? Ficam com os olhos vermelhos de raiva. É uma coisa horrível, assim, né, o que acontece. Sim. É mais ou menos assim o que acontece quando você batiza uma criança. Né? O inferno né, se desespera. E aí, o inferno, né, do inferno sobe a fumaça de Satanás, né, aqueles vapores demoníacos e infernais para a terra, e os seus militantes, né, começam a atuar para tentar sabotar o projeto e espalhar mentiras, né, distorcer as intenções do projeto, né, e tentar tumultuar o negócio. E o que acontece? Desde a aprovação do projeto, do regime de urgência, e parecia que já estava com o jogo ganho, as coisas começaram a mudar bastante. O próprio Arthur Lira deu uma recuada para ver e tal, porque o projeto ficou muito polêmico, inclusive da parte dos demônios esquerdistas. Né? E eles começaram a tentar emplacar a seguinte narrativa, de que o projeto é o projeto do estuprador. Isso. Porque ele beneficia eu não sei como que beneficia o estuprador, mas beneficia o estuprador de alguma maneira, porque a pobre mulherzinha que foi estuprada, né, vai ter que carregar lá o troféu do estuprador na sua barriga. Por outro lado, quem protege o estuprador são eles, né, a discussão clássica entre Maria do Rosário e Bolsonaro, né, que projetou o Bolsonaro ao estrelato. Né, é aquela discussão da Maria do Rosário que o Bolsonaro queria lá cortar o peru do estuprador, né, do Champinha, era o Champinha, não lembro se era o Champinha na época, era um desses vagabundos aí, e a Maria do Rosário era contra. Então até a Damares veio agora falar assim, tem vários projetos lá na Câmara que aumentam a pena dos estupradores, inclusive a castração química, etc. Né? Por que a esquerda não se engaja nisso aí? Sempre contra. Né? Então começaram a inventar um monte de mentira. Né? Nós publicamos aqui um texto que acaba sendo publicado no Brasil todo, várias outras mídias, né, que chama que uma lei em defesa da vida conheça a verdade sobre o PL 1904. Então eu quero que você preste atenção nisso, leia esta matéria, faça recortes do vídeo, copie a matéria, cola nos lugares, ajude a divulgar, porque aqui está explicado tintim por tintim o que está acontecendo. É importante que essa informação circule, porque tem pessoas bem intencionadas, de boa índole, que estão acreditando, né, no que a militância infanticida está fazendo. Pontos importantes, né, Silvio, acho que desse PL e que a militância tem criado narrativas falaciosas, né, e querendo distorcer o PL, falando, né, que menina não é mãe, que o PL é o PL que vai favorecer, né, o estuprador. Até deixei separado aqui, acho que são pontos importantes da gente falar que, primeiro, né, o aborto, ele é crime no Brasil, né, o aborto, ele não é legalizado, tá? Então, o que acontece é que ele não é punido, em alguns casos, como o estupro e o risco de vida para a mulher, que estão lá no artigo 128 do Código Penal. No caso, quando o bebê sofre de uma má formação, anencefalia, por decisão do STF em 2012, esse foi um dos motivos aceitos para
a interrupção da gestação, né, o assassinato do bebê. Então, isso é importante a gente entender, não existe aborto legal no Brasil. O projeto, ele trata especificamente, porque tem algumas pessoas questionando, Silvio, principalmente, assim, as redes que são pró-vida, influenciadores pró-vida, eles têm recebido o questionamento do que é. Então, vocês concordam com o aborto antes de 22 semanas? Bom, aqui vai, né, a minha opinião particular. Eu sou contra o aborto em qualquer idade gestacional. Ah, puta que pariu, isso é falsa questão, Michele. É lógico que não concordamos. A lei permite. Então, assim, a gente está tentando parar um ponto. Isso. Esse PL trata especificamente da gestação avançada, porque, como o Silvio falou, 22 semanas é um bebê viável. Então, a mulher foi vítima de estupro. Aí, com 22 semanas, ela resolve que ela não quer aquele bebê. Aquele bebê vai ter que sair do útero materno, certo, Sim. Silvio? Por que cargas d'água precisa torturar esse bebê? Porque o método que eles utilizam, né, de assistolia fetal, injetando cloreto de potássio no coração do bebê, causando uma parada cardíaca extremamente dolorosa. Por que cargas d'água? Você precisa torturar esse bebê, matá-lo, e retirar um cadáver de dentro da mulher. Não, veja, é torturar a mãe também, porque a mãe ela vai ter que parir. Sim, não é na sequência, viu, Silvio? Às vezes fica ali 48 horas. Trabalho de parto. Veja, ela vai entrar em trabalho de parto e ela vai parir como se estivesse parindo um bebê vivo. Exato. É igual, ela vai ter que dar à luz. Vai usar um medicamento para fazer contração, para dilatar o colo do útero, para esse bebê poder sair. Então, ela vai passar por tudo que passa uma mãe quando está dando à luz ao seu filho, só que no final vai ter um cadáver. Exatamente. Então, o projeto de lei, ele vem proteger o bebê, porque daí, o que acontece, Silvio? Até 2022, a Organização Mundial da Saúde, nas conferências sobre os tratados de doenças e tudo mais, eles classificavam o aborto como feto não viável. Por isso que até a 20ª semana, nessas situações aqui específicas, a mulher conseguia realizar a interrupção da gestação. Em 2022, isso foi alterado, tá? Esse documento foi alterado. E aí, ele passa a dizer o seguinte, Silvio, nesse documento da Organização Mundial da Saúde, as pessoas precisam entender isso. Então, ele falava... Cadê? A retirada de um feto não viável do útero materno. Isso era a definição de aborto. Isso, era a definição de aborto. Na 11ª classificação internacional das doenças que aconteceu em 2022, eles fizeram uma redefinição, tá, do aborto, provocado como a expulsão do feto independentemente do estágio da gestação, através da interrupção proposital da gravidez, sem a intenção de produzir um nascimento com vida. Então, a partir dessa redefinição que eles fizeram, e daí tem se utilizado isso como se fosse lei, e não é, para que você possa matar um bebê de 22 semanas até o final da gestação, Sim. né? Porque você abre esse precedente. Então, a mulher sofreu estupro. Eu recebi uma mensagem de um seguidor que ele falou assim, não, mas você tem que entender que até sair um laudo, até diagnosticar que foi um estupro, já passou de 22 semanas. Falei, o animal, a mulher que quer interromper a gestação por estupro, basta a palavra dela. Sim. Basta a palavra dela, Silvio. Ela chega lá e fala, fui vítima de violência, fui vítima de estupro. Pronto. Não pode abrir boletim de ocorrência, não pode fazer nada. Você tem que ir lá e atender o desejo da mulher. E aí isso abre um precedente para que você possa matar a criança. Não é que a gente concorda que possa matar a criança antes de 22 semanas, gente. Mas você entende que a partir de 22 semanas é um bebê viável. Então, ele pode sair ali com vida. E a mulher pode dar um encaminhamento para adoção desse bebê. A maior fila de espera de adoção são de recém-nascidos. Né? Então, não há justificativa. Essas narrativas que a esquerda militante tem colocado, né, de que é contra a mulher o PL, para criminalizar a mulher e facilitar para o estuprador, cada malabarismo que eles tentam fazer, até o jornalista da Globo lá falando, o homem pode ficar com a guarda
da criança, como se a criança foi morta, gente. Pois é. Pelo amor de Deus, muita... Eu fico brava, Silvio, porque assim, é uma desonestidade intelectual, né? De um pseudo-jornalista fazer uma coisa dessa. Carol, vou ler aqui. O ponto central da questão. A questão crucial levantada pelo PL 1904 é se o médico que pratica o aborto na segunda metade da gestação... Veja, e isso tem outro ponto, que eles estão falando assim, vamos prender as vítimas de estupro. Não, o PL trata de médico, porque o dispositivo, embora não seja claro, né, para quem sabe ler a lei, ele deixa muito claro que as mães, né, o próprio ato do aborto gera uma pena gravíssima que ela não precisa sofrer outra. Né? Então, certamente, as mães terão a pena atenuada, mas está falando do médico. Né? Isso. Então, o médico deve ser punido com as mesmas penas de homicídio. O debate se baseia em algumas premissas. Um bebê que pode sobreviver fora do útero é um ser humano? 2, matar um ser humano é um homicídio? Dependendo da resposta da premissa anterior, né, se o bebê que vive fora do útero é um ser humano, e a resposta, né, somente poderia ser sim. Seria a própria definição de homicídio. Homicídio é uma palavra que deriva do latim hominis occisio, que significa matar um homem. Portanto, se um bebê pode sobreviver fora do útero, é um ser humano. Então, matar um bebê que pode sobreviver fora do útero é um homicídio. Segundo os defensores do projeto, a resposta às duas primeiras perguntas é afirmativa. Eles argumentam que a medicina mostra que a viabilidade fetal se inicia com a 22ª semana de gestação. Isso justificaria equiparar o aborto tardio ao homicídio. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, assinada pelo Brasil em 1948, afirma em seu 3º artigo que todo ser humano tem direito à vida. Né? Portanto, o que a militância pró-aborto está fazendo é relativizar o direito à vida. Isso. Né? E relativizar o homicídio. Algumas pessoas que podem ser assassinadas. É isso que eles estão dizendo. Isso. Né? Até 2022, a definição de aborto, tanto na doutrina quanto na prática médica, era, como a Michelle disse, a retirada de um feto não viável do útero materno. Não viável é o quê? Doente, que não pode sobreviver, que já morreu, que, enfim, né? Ou não tem condição, ainda não está formado, né? Não tem a formação suficiente para poder sobreviver. Portanto, após a 22ª semana de gestação, quando se iniciava a possibilidade da vida extrauterina, a retirada de um bebê do ventre materno não era conceituada como um aborto. Seria uma antecipação do parto ou infanticídio. Era seguindo esta definição que as normas técnicas do aborto em caso de violência do Ministério da Saúde somente prescreviam o aborto em caso de estupro até a 20ª semana de gestação. Depois desse marco, não se trataria mais de um aborto, que era, na prática, não punido pela lei. Ademais, o bebê, sendo viável, não precisaria ser morto, porque a mulher se visse livre de uma gravidez não desejada, para que a mulher se visse livre de uma gravidez não desejada. O que aconteceu foi que, a partir da 11ª Classificação Internacional de Doenças, como a Michelle disse, que entrou em vigor em 2022, um documento atualizado a cada década pela Organização Mundial da Saúde, o aborto provocado foi definido como sendo a expulsão do feto independente do estágio da gestação, ou seja, 9 meses, através da interrupção proposital da gravidez, porque quero, sem a intenção de produzir o nascimento de vida, com vida, matar. Né? Os defensores do PL 1904 argumentam que a redefinição do OMS foi uma imposição internacional que não respeitou as tradições e legislações locais, ou seja, as nossas, mas tinha por trás uma agenda para gradualmente estabelecer o direito à vida, que o direito à vida se inicia somente após o nascimento. Assim, sem grande alarde, o que antes era entendido como infanticídio passou a ser entendido como aborto. Muitos países estabelecem que o aborto é um direito da mulher, mas não durante toda a gravidez. A mudança teria sido feita propositadamente para fazer com que a ideia de matar um bebê durante todos os 9 meses da gravidez fosse rapidamente entendida como um direito anteriormente consagrado. Foi com base nesta nova definição da OMS que, em 2023, no Brasil, o Ministério Público passou a exigir dos médicos, sob pena de processo judicial, que praticassem, em caso de estupro, o aborto durante todos os 9 meses da gestação, como se fosse um direito consagrado em lei. Além disso, o primeiro voto da TPF 442, atualmente em tramitação no STF, já sustenta que não há direito à vida em nenhum caso, senão após o nascimento. Este voto é da Rosa Weber. Né? Bom, o que acontece aqui? Havia um problema, um buraco na legislação, né? Porque o aborto
até 22, o aborto em caso de estupro não era punido pelo Código Penal. Não tinha previsão legal de punição. Então, né, a mulher sofreu o aborto, sofreu o estupro, ela podia abortar. Qual que era o problema? Pela regulamentação vigente no Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, o aborto só era considerado até a 20ª semana. Isso. Depois é infanticídio. Uhum. Então, você tinha que juntar as duas coisas. Então, então precisa regulamentar o Código Penal. Então, a mulher que sofreu estupro, ela pode fazer o aborto. Sim, mas ela não pode fazer infanticídio. Uhum. Então, ela só pode fazer o aborto até determinado ponto. Qual é o ponto? A 22ª semana. Isso. Né? Então, se ela tem o direito, que não é exatamente isso, mas se ela tem essa permissão da lei de poder fazer um aborto sem sofrer a pena, né, esse aborto só pode ser realizado enquanto for aborto, que é até a 22ª semana. Depois deixa de ser, se torna infanticídio, ela não tem mais o direito de cometer o infanticídio. Né? Então, o projeto ele faz o quê? Tenta juntar essas duas leis. Por quê? Porque a OMS percebeu onde eles estavam errando do ponto de vista da legalização do aborto, né, da matança de bebês. Então a gente precisa dar essa mudada, fazer esse contorcionismo, né, e mudar o entendimento do que é aborto, né, para falar, bom, então o aborto pode ser até os 9 meses. Não? Sim. E até por esse voto da DPF, que eles falam que seria só após o nascimento, né? O direito da pessoa humana após o nascimento. Então, em qualquer idade gestacional, ali na iminência do bebê nascer, você pode matar aquele bebê, que não tem problema. Exatamente. É que eu acho interessante, assim, que o canal vaginal, ele se transforma em um portal mágico. É um portal mágico. Para dentro não é vida, para fora é vida. É interessante isso, né, Silvio? É uma tumba, na verdade, né? Quando está dentro, não é vida. Não. Só está a vida na hora que sai. Bom. Tem uma fala interessante aqui. Só terminar aqui. Os defensores os objetivos do PL. Os defensores do PL, para os defensores do PL, o projeto foi apresentado não para promover um retrocesso, mas para impedir um avanço macabro. O projeto essencialmente criminaliza o médico que praticar o aborto após o 5º mês de gestação, com as mesmas penas de um homicídio, que de fato é. Mas para a mulher que em desespero se submete a um procedimento após o 5º mês de gestação, o PL 1904 estabelece que terá sua conduta examinada caso a caso pelo juiz, que poderá diminuir consideravelmente a pena ou até mesmo suprimi-la. A escusa absolutória do aborto em casos de estupro não valerá mais após o 5º mês de gravidez, mas isso não seria um retrocesso. Ao contrário, seria a prática médica legal vigente no Brasil até 2 anos atrás, quando o Ministério da Saúde seguiu os antigos critérios da OMS, segundo os quais somente poderia ser considerado o aborto a retirada do ventre materno de um bebê não viável. Então, o que acontece? O Ministério Público está tomando decisões baseadas numa legislação alienígena, né, que não é nossa, é uma legislação da OMS. Né? Quer dizer, nem é uma legislação, é uma recomendação. Exato. Lá, é uma definição que eles fazem, não é lei. Que você ia comentar. Teve uma declaração interessante aqui de um delegado da polícia do Ceará, Lucas Silva Machado, que ele fala sobre esse ponto da questão do crime do estupro, né, que é a narrativa que a esquerda tem utilizado, que vai favorecer. Ele fala, o criminoso que pratica o delito de estupro continuará sendo responsabilizado por essa conduta. O especialista acrescenta que o crime de estupro é considerado hediondo e, por isso, possui as implicações penais e processuais mais severas do ordenamento jurídico. O slogan criança não é mãe, estuprador não é pai, adotado pelos defensores do aborto, pode passar a ideia de que meninas menores de idade que cometessem um aborto após 22 semanas poderiam ser presas. Abre aspas, a rigor, o menor de idade não comete crime, mas ato infracional. Consequentemente, a sanção prevista para esse tipo de conduta não é a prisão, mas a aplicação de medidas específicas no caso de criança, ou socioeducativas se for adolescente, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, deverá ter também o deputado Sóstenes deve apresentar uma emenda para aumentar ainda mais a pena do crime de estupro. Essa semana até a Damares fez um vídeo, né, pedindo o apoio da esquerda, né, num projeto para, então, aumentar a pena, né, penas mais rígidas para o estuprador, porque essa
essa narrativa deles de que por que não então fazer um projeto que pune o estuprador? Bom, a direita sempre se propôs a isso, né? E foi a galerinha do amor que ou sempre se cala ou é contrária às propostas. Então, assim, como o Silvio falou, que é importante reforçar, a pena para a mulher, ela pode ser mitigada pelo juiz, porque vai ser avaliado caso a caso, porque muitas vezes o final, né, dessa história toda, né, desse crime e todo esse sofrimento acaba sendo a maior punição para a mulher. Mas o médico que realizar o aborto, sim, será penalizado, né, com penas rígidas comparadas ao homicídio simples. Que isso, né? Eu acho que é isso. Eu acho que, olha, agora é a hora dos padres e pastores se mobilizarem, falarem com suas comunidades, porque é importante, eles têm um peso na palavra deles, claro. Silvio. Então, assim, os influenciadores, os movimentos pró-vida, né, têm se mobilizado, feito o máximo, né, a gente tem tentado levar essas informações para desmentir essas narrativas da esquerda. Muitas pessoas realmente ficam em dúvida. Pego, às vezes, assiste um Luciano Huck da vida, né, que vai lá falar contra o PL e criando essas mentiras, acaba achando que, nossa, o PL é um absurdo, né? E não avalia com a verdade. Então, é importante também que os líderes religiosos, né, façam a sua parte. Sim, é importante falar, porque, veja, até agora, até o Luciano Huck está dando a sua opinião, né, a respeito desse assunto, está falando, e qual que é a opinião dele? É a opinião da Rede Globo, né, que é essa mentirada da mídia. Então, o que acontece? Tá lá, o Dani até colocou ali, ó, após repercussão negativa, a bancada evangélica admite adiar a votação do PL do aborto na Câmara, o que é uma cagada. Porque, veja, essa repercussão negativa, ela é o quê? Só um efeito de mídia. Com certeza. Ela é uma espuma. Né? Ela é uma espuma. Isso não está na população. Com certeza. Né? Veja, 70% dos eleitores do PT são contrários ao aborto. Isso foi pesquisa da Quest. 70% dos eleitores do PT, do Lula, são contrários ao aborto. Então, o que acontece? Né? O Lira está receoso de que se pautar não passe porque, né, deputado é burro, e essa é a verdade, vamos falar a verdade, deputado é burro, fica assistindo Daniela Lima, né, e fica com medo da Daniela Lima. Né? Então parem de fazer isso, vão ler, sabe o quê? Os comentários da sua rede social, que é lá que está o seu eleitor. Desbloqueia, né? Porque o Lira bloqueou os comentários, né? Mas é lá, não, mas falando para os outros deputados, sim, né, que está o seu eleitor. Né? O seu eleitor não é a Daniela Lima. Seu eleitor não é o Luciano Huck, não é a artista da Rede Globo, não é a militante suvacuda. O seu eleitor está lá, com seus comentários na sua rede social. Vai lá, pergunta, põe uma publicação assim, ó. Você quer que eu vote a favor ou contra o PL 1904? Faça isso. E pergunta assim, por quê? Põe na sua rede social e você vai ver o que você deve fazer. Né? É ali que está. Então, o que acontece? Ó, alvo de protesto nas ruas, de forte reação contrária nas redes sociais, aqui é o Globo falando, é mentira. Não tem protesto na rua e não tem forte reação em redes sociais. É mentira. O projeto que equipara o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio deve ter sua votação postergada na Câmara. Onde está a manifestação de rua contrária ao projeto? Cadê? Mostra aí o vídeo com 100 mil pessoas lá na Paulista. Exato. Não tem, isso é 100% falso. O autor do texto, deputado Sócio de Cavalcante, da bancada evangélica, admite que a análise do plenário pode ser deixada para o fim do ano, após as eleições municipais. O governo, que não se opõe à aprovação da urgência para a tramitação da proposta, na semana passada, agora afirma que vai atuar para barrar o avanço da iniciativa no Congresso. É óbvio, né? Esse governo é um governo abortista. Nós alertamos durante, né, o ano de 22 inteiro, até que o TSE veio e proibiu de falar, dizendo que era fake news dizer que o Lula, né, o governo Lula iria apoiar iniciativas a favor do aborto do Brasil. Porque simplesmente o TSE, né, como eu já falei, tinha que sabotar a eleição e colocar o Lula lá de qualquer maneira. A senha de que a proposta seria colocada na geladeira já havia sido dada pelo próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Após promover uma votação relâmpago de apenas 25 segundos para a urgência do projeto, ele disse que não havia previsão de quando seria definido um relator, nem quando o mérito do texto será colocado em pauta. O deputado do PP foi um dos principais alvos dos protestos desde a semana passada, por ser quem controla a pauta da casa.
É mentira, Lira. Estão querendo te engrupir, entendeu? Porque assim, se tem alguém que estão apoiando agora, é justamente você. O povo está do seu lado, né? Você tem que tomar a decisão certa. Se você quer ser considerado um grande político, ser lembrado pela eternidade, ser bem lembrado, você tem que pautar esse negócio. O fim de semana foi marcado por novas manifestações contra o projeto pelas ruas do país em ao menos 8 capitais. Meia dúzia de baranga gorda que nunca engravidou na vida porque não tem quem come. Essa é a verdade. Não vão engravidar, porque para engravidar tem que... Vocês sabem o que precisa fazer para engravidar. Não vão engravidar. Isso aí, são mãe de pet, de samambaia, só querem matar o filho dos outros. E é meia dúzia, cadê? Não tem nem foto da manifestação nessa matéria. Se teve manifestação, cadê? Né? Os protestos correram em Vitória e Palmas. O que é Palmas? No sábado, outras 6 cidades foram palco de atos, a exemplo de São Paulo e Belo Horizonte. Cadê? Pararam lá na Avenida Paulista? Não é? Não tem, isso é mentira. Né? Sabe que juntou 2 peludas com pulga, com sarna, na fila do bebedor, né, do DCE da USP. É isso que aconteceu. E uma estava com um cartaz lá escrito Meu Corpo, Minhas Regras. E isso é tudo a manifestação. Aí acharam que a manifestação estava muito grande porque tinha uma outra menina que estava só na fila do bebedor para beber água. Né? Aí aproveitaram e tiraram uma foto junto com ela. Aí tá o Lira falando que não está com pressa nenhuma. Não, após a repercussão negativa, que repercussão negativa? Só teve repercussão negativa aí, no Globo, e nas empresas Globo. Nenhum outro lugar teve repercussão negativa. Sócios adotou um discurso semelhante ao de Lira. Segundo o deputado do PL, apesar da aprovação da urgência, que prevê a votação para a primeira sessão seguinte da Câmara, não há pressa para que a iniciativa seja pautada. Sócios afirma que o projeto é uma promessa feita por Lira a evangélicos quando ele se candidatou à reeleição no comando da Casa em 2023 e que ele tem até o fim do ano, quando acaba o seu mandato, para cumprir. Exatamente, porque senão, Lira, a bancada evangélica, que essa sim se deve temer, não apoiará o seu candidato a presidente da casa. E aí você vai, tomar no teu rabo. Por isso você precisa ficar muito esperto. O apoio de Lira às iniciativas caras ao bolsonarismo na Câmara tem sido lido por parlamentares como uma tentativa do presidente de fidelizar o apoio do PL e fortalecer a candidatura de um aliado para sucedê-lo no cargo. O partido da oposição possui 95 deputados, a maior bancada, e terá um papel decisivo na disputa interna marcada para fevereiro. Pois é, né? Aqui está o ponto que realmente importa. Então é o seguinte, não afinem, não corram, né? O povo está com vocês nessa questão. Exatamente, né? Sejam firmes, né? Sejam firmes.